Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de assuntos de astrologia e astrologia kármica. E o assunto de hoje é sobre os ciclos de evolução e os ciclos de amadurecimento da personalidade. Hoje eu vou aprofundar um pouco esse assunto dos trânsitos planetários, pulando para os ciclos e quais os efeitos que esses ciclos têm na nossa vida. O tempo de cada ciclo, o assunto de cada ciclo e quais os efeitos que eles têm na nossa vida e que eles resultam no nosso amadurecimento como personalidade. Esse é um assunto muito interessante e como o assunto é um pouco profundo, eu não posso falar dar uma aula inteira sobre eles, mas dá para a gente entender pelo menos como esses ciclos funcionam na nossa vida, tá? Então, os ciclos, nós consideramos ciclos quando um planeta, ele faz aspecto com um planeta no céu, faz aspecto com ele mesmo, quer dizer, com o mesmo planeta no seu mapa natal. Por exemplo, eu falei até ontem, sobre o ciclo do Sol, que ele leva 365 dias para voltar ao ponto inicial, mais ou menos 365 dias. Às vezes eles levam um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por isso que se você traçar a sua revolução solar todos os anos, você vai ver que ela não cai sempre no mesmo dia do ano, tá? Na verdade, que é da esfera, e ele varia um pouquinho de um ano para o outro. Aí às vezes o seu aniversário vai cair num dia antes ou num dia depois, mas ele fica muito próximo dos 365 dias. O Mercúrio e a Vênus têm um ciclo muito parecido, por isso que eles andam sempre muito próximos do Sol, tá? A Lua tem um ciclo de 28 dias, então ela dá a volta completa no zodíaco em 28 dias. E os planetas, além de Marte, que são Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, são os planetas que têm mais peso nesses ciclos, tá? Por quê? Porque eles indicam eventos que acontecem na nossa vida nesses ciclos, tá? Então isso acontece mais ou menos assim. O planeta vai andando e ele, conforme ele vai passando, pelo zodíaco, ele vai fazendo aspecto para ele mesmo, tá? O primeiro aspecto é um sextil, quando ele completa 60 graus, Ele andou 2 signos naquele mesmo grau que ele estava no dia do seu nascimento, no mapa do seu nascimento. Quando ele anda 2 signos, ele completa um sextil. Quando ele anda 3 signos, ele completa a primeira quadratura, tá? E a primeira quadratura é a primeira crise que a gente tem, tá? Digamos assim, relativa à nossa identidade. Então, o ciclo, ele tem os aspectos fluentes, como eu falei ontem, que seria o sextil a 60 graus e o trígono a 120 graus. Mas o que realmente faz a gente crescer, o que realmente faz a gente evoluir na vida são os trânsitos tensos, tá? E nesse caso a gente considera a quadratura, que são 90 graus, ou seja, quando ele anda 3 signos, tá? Que correspondem a 90 graus, é a primeira quadratura. Depois, quando ele faz 180 graus, ou seja, ele chega no signo oposto que ele estava no momento do seu nascimento, no seu mapa natal, a gente tem a oposição. Quando ele anda mais 90 graus, ele faz uma segunda quadratura e mais 90 graus ele dá a volta inteira e completa os 360 graus, que seriam um ciclo completo, tá? O Júpiter, por exemplo, ele leva 12 anos para dar a volta completa no zodíaco. Então, ele passa mais ou menos um ano em cada signo, tá? Então, é um trânsito muito mais lento do que os planetas que a gente chama de planetas rápidos, Mercúrio, Vênus e Marte, bem mais lentos.
O ciclo de Júpiter é de 2 anos, tá? E o dos outros dois, aproximadamente 1 ano. Vênus e Mercúrio, aproximadamente 1 ano. Marte, 2 anos. Júpiter, 12 anos. Então você vê que de 2 para 12, né, é uma distância grande. O ciclo de Saturno leva em torno de 28 anos. Tá? O ciclo de Urano são 84 anos para Urano, 160 e poucos para Netuno e Plutão 284 anos. Então, os ciclos de Netuno e de Plutão, eles são pouco... Nós passamos por poucas experiências desses ciclos. Por quê? Porque ao longo da vida, por exemplo, ao longo da nossa vida, o único ciclo de Plutão que a gente talvez alcance, dependendo de quantos anos você vive, é a primeira quadratura, né? Porque 284, 142, você vai aos 71 anos, você tem a primeira quadratura de Plutão, e é provavelmente a única que você vai ter na vida, né? Se você chegar aos 100, você consegue ter um pouquinho de uma experiência de Netuno, tá? Mas eles são signos que eu vou falar um pouco mais para frente a influência deles na nossa vida, tá? Então, eu queria falar mais de Júpiter, Saturno e Urano. Se a gente considerar como um aprendizado de vida, tá? O Júpiter é o planeta que nos leva à expansão, tá? Ele é o planeta da expansão. Então, é a nossa expansão dentro da sociedade, como nós crescemos dentro da sociedade, como nós nos relacionamos com a sociedade e o quanto que a gente consegue agregar a nossa vida e ocupar uma posição de destaque no mundo, ou ocupar uma posição no mundo, seja ela qual for. Mas a sua evolução começa com o Júpiter, né? Então, se você considerar que são 12 anos, né, é a nossa expansão em termos de evolução como pessoa dentro da sociedade. Aos 12 anos, quando você completou o primeiro ciclo, você está naquela fase de pré-adolescência, entrando para a adolescência, criando uma identidade própria ou se mesclando com um grupo e fazendo parte desse grupo. Você se reúne com uma tribo, digamos assim. É uma idade em que a gente faz questão de fazer parte de uma tribo, né? Depois, aos 24, no próximo ciclo completo de Saturno, você já é um jovem adulto, né? Você já está entrando no mercado de trabalho, já terminou a faculdade, está começando uma carreira. Aos 36, no terceiro ciclo de Saturno, você provavelmente já tem uma carreira definida, você já avançou nos seus contatos sociais, você tem um grupo de amigos que não é mais aquele grupo de amigos da sua primeira infância, que provavelmente não é o da sua adolescência. A gente vai galgando patamares também nessa fase, né? E aí aos 48 a mesma coisa, aos 60 a gente completa um outro, né, o quinto ciclo de Júpiter, e a cada ciclo completo a gente cresce um pouco mais, a gente expande um pouco mais na nossa vida social, porque o Júpiter, o Saturno também, eles são ligados à nossa posição social no mundo, tá? E aí o que acontece? Em relação a todos os trânsitos, né? Quando você tem a conjunção, né? Começa sempre na conjunção, o planeta na posição dele, tá? Digamos que completou o primeiro ciclo, ou você vai partir do primeiro ciclo. Ele começa naquela posição, que a gente chama de conjunção, tá? Então você começa um novo aprendizado, uma nova etapa, um novo ciclo, uma nova experiência na sua vida. E as experiências, os assuntos dessas experiências estão relacionados à casa onde esses planetas estão, tá? Então, onde você tem o Júpiter, são aqueles assuntos que vão ser envolvidos nessa evolução como ser humano, tá? Como ser social.
Então, você começa uma jornada, tá? E aí, na primeira quadratura, quando, né, o Júpiter fez 90 graus, o Júpiter ou qualquer outro planeta, quando ele fez 90 graus em relação à posição do planeta no mapa natal, você já aprendeu um pouco e aí você passa pela primeira prova, pelo primeiro teste. É a primeira crise, tá? A primeira crise de identidade. O assunto vai depender da casa, né? Mas é uma crise em que você é avaliado sobre o que você aprendeu até agora. É como se fosse uma escola, tá? Você começou o semestre ou o ano letivo e você, no primeiro, né, bimestre, sei lá, o trimestre, você, ao final daquele período, você tem que fazer uma prova para avaliar o que você aprendeu até agora. Então, esse primeiro teste, ele é mais impactante um pouco do que a segunda quadratura. Porque é a primeira avaliação, é você olhar o que você aprendeu até agora e ver se isso está servindo para a sua vida, se você está evoluindo naquele assunto, tá? Então, o trânsito passa e o planeta continua andando e ele chega na oposição. A oposição é quando o planeta chega no signo oposto ao que você tem no mapa natal. Essa é uma posição como se você, de repente, você se encontrasse do outro lado, olhando para você mesmo, e você, nesse momento, faz uma nova avaliação, só que aí é como se fosse uma autoavaliação. Você colhe os frutos do que você aprendeu até agora. Esse é um momento que normalmente as pessoas têm dúvidas. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou andando na direção certa? Será que... Então, essa avaliação você já faz com uma certa distância, como se você conseguisse olhar o problema de fora e você avaliasse a sua situação e... Bom, agora o que eu preciso fazer para continuar nessa jornada, para chegar na linha de chegada, né? Para alcançar a linha de chegada. Então ali é um balanço que você faz e aí segue a vida, você continua seguindo a sua vida, o planeta continua o trânsito dele pelo céu até ele chegar na segunda quadratura, né? Aí já é uma quadratura indo em direção ao fim do ciclo. E nessa segunda quadratura, novamente você é testado, novamente você tem uma crise, mas essa é a hora em que a avaliação é do tipo assim, eu já colhi frutos, eu plantei, eu semeei, eu fui lá, reguei, arei, sei lá o que eu fiz, colhi os frutos, continuei, né, semeando e agora é isso mesmo? O que está faltando para eu chegar lá para eu completar esse ciclo? Então essa é mais ou menos aquela hora em que você limpa o terreno, que você começa a já se preparar para o fim, tá? Independente de quanto tempo leve, né? Porque o Júpiter vai levar 4 anos, o Saturno vai levar 7 anos para fazer esse último percurso, né? Mas é uma hora em que você de novo tem que avaliar e aí você tem que largar para trás o que não está mais servindo e você vai levar dessa jornada, você vai levar para o final só aquilo que realmente vai te favorecer, que vai te ajudar a chegar ao fim daquele ciclo e ter concluído o aprendizado para começar um novo aprendizado, tá? Então, todo ciclo é assim. Você tem 2 quadraturas que são momentos de crise. A oposição também é uma crise, mas você consegue estar um pouco de fora da situação para olhar a situação por um outro ângulo. Não é? Você olha a situação por um outro ângulo e você diz, bom, agora eu estou vendo que esse caminho, tomei o caminho certo ou não tomei o caminho certo, enfim. É aquela avaliação que você consegue fazer um pouco mais racionalmente, porque você está olhando da posição oposta. E as quadraturas você está muito envolvido na crise, mas são crises, todos esses são momentos de crescimento, tá? Quando a gente fala de Saturno, aí a situação muda, porque nós estamos ainda falando de você dentro da sociedade, mas o Saturno
as crises de Saturno, as quadraturas e a oposição de Saturno, elas têm muito mais a ver com as bases que você está construindo para a sua vida, tá? Então, em geral, as quadraturas de Saturno, elas envolvem perdas, porque o Saturno, eu acho que eu já falei isso em outra live, o Saturno, o símbolo do Saturno é a foice, e a foice está sempre cortando, corta os excessos, corta aquilo que não presta, ela meio que limpa para poder organizar, né? Organizar para construir de forma sólida o teu crescimento, a tua evolução, tá? Então o Saturno, ele nos impõe limites, ele nos impõe restrições. É assim, você vai aprender a lição, não é da forma fácil, entende? Ele vai te ensinar aquilo da forma madura, da forma sensata, da forma que você tem que aprender, não é brincando, não é jogando, é sentando, estudando, aprendendo, tomando consciência daquilo para que você consiga evoluir de uma maneira mais sólida. Então, o que acontece? As fases, né, de Saturno, né, são assim, a primeira quadratura de Saturno é por volta dos 7 anos. Dependendo desse Saturno no seu mapa natal, as perdas que você tem nesse momento são maiores ou menores, ou elas impactam mais ou menos, tá? Mas normalmente isso é o primeiro corte que você tem na vida, não é? Antigamente, quando as crianças iam para a escola só quando entrava na primeira série, não é? Esse era o primeiro contato, o primeiro contato com o primeiro corte com a família que a criança tinha, porque ela saía, isso muito antigamente, né? Porque já há muitos anos as crianças vão para a escola bem pequenininhas, eu mesma fui para a escola desde, sei lá, pré. Mas quando a criança é muito pequena, ela ainda não tem essa noção de limite, ela ainda não tem a noção de medo, ela ainda não tem a noção... A criança toma consciência da sua primeira responsabilidade, digamos assim, como ser humano, aos 7 anos. É quando a criança adquire noção do medo real, das consequências dos seus atos. O primeiro degrauzinho no crescimento de consciência, de responsabilidade da criança, tá? Agora não é ir para a escola só para aprender, para comer. Agora, se você não estudar, você não passa de ano, enfim. A responsabilidade começa a tomar forma aos 7 anos. Depois, de novo, aos 14. Aos 14 é um momento meio crítico para as crianças, né? Porque é aquela fase, literalmente, que já entrou na adolescência, os meninos estão mudando de voz, fica naquela insegurança. A insegurança é uma característica muito forte do Saturno. Ele gera insegurança, tá? Ele gera insegurança, porque de uma certa forma ele está querendo te provar que o mundo não é essa fantasia que você acha, né, que o Netuno tenta nos empurrar, e que você precisa ter os pés firmes no chão para evoluir, para crescer, para ser um ser humano socialmente estabilizado, né? Então, aos 14 anos, a criança, né, o adolescente tem essa crise de identidade, o próprio corpo, né, do adolescente começa a modificar. Então, a evolução da maturidade está se dando também nesse momento, né? Na terceira quadratura, e aí é uma época interessante, que aos 21 anos, né, se isso for contadinho, né, de 7 em 7, se o Saturno não atrasar um pouquinho, é porque o ciclo dele varia um pouco entre 28 e 30 anos, então às vezes é um pouquinho menos, às vezes é um pouquinho mais, mas então, se a gente contar certinho nos 28, a segunda quadratura
seria aos 21 anos. E essa é uma idade engraçada, por quê? Aos 21 anos, nós também temos a primeira quadratura de Urano, né? Eu falei que o Urano leva 84 anos para dar a volta no zodíaco, e nós temos aos 21 anos a primeira quadratura de Urano e a segunda quadratura de Saturno. Então, 21 anos é uma época um pouquinho crítica. Algumas pessoas vão tender para o lado do Saturno e vão conseguir galgar um pouco mais esse caminho da estabilidade, dependendo muito da personalidade, né? Se é um capricorniano, se o Saturno tem muita influência no mapa. Mas aos 21 anos, como você também está sob a influência de um ciclo de Urano, é uma idade em que a maioria das pessoas tem uma vontade de mudar as coisas na vida, porque o Urano, o ciclo dele é de mudança e é de mudanças repentinas. Então, às vezes, não parte de um desejo interno, tá? E às vezes são as duas coisas juntas. É o desejo interno de mudar, porque é um trânsito. Então você quer ser, é o rebelde sem causa aos 21 anos, né? Que a pessoa se rebela mesmo contra qualquer coisa. Alguns saem de casa, outros querem morar ou viajar para outro país, querem fazer alguma coisa diferente ou querem mudar o rumo da sua história, tá? E somado com o Saturno, isso pode envolver quebras de estruturas. Então, 21 anos é uma idade que as coisas meio que se chocam, porque você tem um degrau para subir na sua maturidade, tá? E você, ao mesmo tempo, você está querendo mudar tudo na sua vida. Então, muitas pessoas têm o ímpeto de se casar aos 21 anos. Por quê? Porque isso é uma mudança de status radical, você mudou de solteiro para casado, e porque você simplesmente quer ser diferente, tá? Então, muitas pessoas decidem se casar aos 21 anos. Se esse casamento vai dar certo ou não, a gente vai ver depois, né? Com o desenrolar da história. Mas essa decisão de casar aos 21 anos é mais pela necessidade de mudar, necessidade de fazer uma mudança total, ou talvez porque a quadratura de Saturno, ela está passando a foice também, né? Então ela está fazendo uma limpeza. E o Urano ajuda com essa limpeza. Então a pessoa quer sair de casa, quer sair do ninho da família, quer mudar essa história, quer se desligar, quer ter vida própria, quer ser independente, quer, enfim, desbravar o mundo pela própria vontade, ela quer simplesmente conquistar o seu lugar no mundo e uma coisa empurra para outra, tá? Aí veio a situação, imagina, não é? Uma situação em que você precisa sair, não é? Às vezes, como eu falei ainda há pouco, às vezes a situação é externa, alguma coisa na vida te empurra para aquilo. Olha, você vai ter que mudar de cidade, você vai ter que mudar de país, precisa, né? Porque o seu trabalho vai te levar para outra cidade agora. E aí, nessa de que você está rompendo com a família para manter uma nova estrutura, decide casar, tá? E aí depois a gente vê o desenrolar da história, como é que isso, se esse casamento vai dar certo ou não, dependendo dos mapas das pessoas envolvidas, né? Então, quando a pessoa resolve se casar aos 21 anos, ela está fazendo isso meio que para peitar a vida, tá? Para desafiar a vida, porque eu quero fazer algo diferente da minha vida. Já aos 28 anos, por volta de 28 anos, quando Saturno completa a primeira volta, ali as pessoas decidem se casar por outros motivos, porque elas querem, agora eu estou pronto, ela completou o primeiro ciclo, ela já deu 2 voltas no Júpiter, né? Quer dizer, o Júpiter já deu 2 voltas no zodíaco
e, né, com 24 deu a segunda volta, já está caminhando, né, para a primeira quadratura da terceira volta. Então a pessoa se sente preparada. Não, agora eu posso assumir responsabilidades. Olha, eu já comecei a trabalhar lá com os meus 20 e poucos anos, eu já estou começando a construir uma coisa, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro próprio, a minha carreira está subindo, tal. Então a pessoa se sente preparada para assumir aquela responsabilidade, tá? Claro que não é todo mundo, né? Tem aqueles que fogem do casamento como o diabo foge da cruz. A gente já falou sobre isso quando falou sobre signos, né? Dos sagitarianos que vão empurrar com a barriga de repente para a segunda ou para alguma outra quadratura de Saturno. Enfim, eles vão. Mas as pessoas que não têm essa necessidade de liberdade, que estão seguindo o ritmo ou que são mais voltadas para a estrutura, os capricornianos, os taurinos, os cancerianos, as pessoas, ou os próprios leoninos, pessoas e os librianos, pessoas né, que tendem a preferir estar numa relação. Então esses vão se sentir preparados para casar, assumir responsabilidades, tá? Então nessa idade a pessoa pode assumir um cargo com mais responsabilidades, uma posição com mais responsabilidades, porque ela já acha que ela tem né, força nas costas para carregar um fardo maior, tá? Então esse primeiro ciclo de Saturno, a pessoa completa o ciclo o primeiro trampolim da responsabilidade. É interessante que, né, vão continuar tendo outras crises depois, né? Você vai somando mais 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos. E quando ele completar o segundo ciclo, é muito interessante que por volta dos 56 anos, né, as pessoas já sintam que assumiu todas as responsabilidades que ela precisava assumir e agora está na hora de aproveitar um pouco mais a vida. Então, muitas pessoas nessa idade, elas sentem necessidade de mudar de profissão ou trabalhar numa profissão que ela goste mais, que lhe dê mais prazer, porque ela já construiu a estrutura que ela precisava, ela conseguiu montar a estrutura, né? E ela evoluiu, teoricamente, ela evoluiu como pessoa, como espírito, e ela está caminhando na direção de ser uma pessoa mais madura. Então, no segundo ciclo de Saturno, a pessoa alcançou uma maturidade que agora ela diz assim, não, agora eu posso ter ou uma segunda carreira, e às vezes quando tem um empurrãozinho do Urano, tá? As pessoas mudam completamente de carreira. Aquele advogado, né, que se formou lá aos 20 e pouquinhos anos, 22 anos, viveu aquela carreira a vida toda, e quando chega na cidade ele diz assim, nossa, agora eu queria abrir uma loja eu quero abrir um bar. Eu vou abrir um bar e, enfim, as pessoas se sentem mais preparadas para assumir outros compromissos, mas que deem mais prazer. O peso de Saturno, a partir dessa idade, começa a ser menor, porque você já cumpriu 2 etapas importantes na sua evolução, no seu amadurecimento. Tá? Então você se sente um pouco mais livre, um pouco mais leve, um pouco mais disponível para aproveitar até os outros ciclos, né? Que o de Júpiter, por exemplo, que é mais rápido, que vai passar, né? 48, 60 anos. Então, nessa fase dos 60, a pessoa se aposentou, a pessoa está querendo curtir um pouco mais a vida, ela é outro nível de maturidade. Então, ela teoricamente já chegou no patamar em que agora ela vai estar mais ligada com outros assuntos e principalmente com a sua... se ela não precisar mais
trabalhar pela sua subsistência, ela vai buscar os caminhos que vão fazer com que ela, como ser espiritual, evoluam mais. E aí é que entram as influências dos outros dois planetas, que seriam Netuno e Plutão, né? O Plutão, como eu falei, você vai no máximo ter uma quadratura de Plutão, né? Porque é um planeta muito lento. E o Netuno, ele vai fazer primeiro os aspectos fluentes, né? E principalmente o sextil. E ele, nessa maturidade, você vai... o Netuno vai tentando, né, pingar ali um pouquinho, né, ao longo da sua jornada, de um contato com o lado espiritual. Porque um trânsito de Netuno, um ciclo de Netuno, né, que nesse caso seria... a gente consegue alcançar a quadratura, é aquele momento em que você consegue enxergar as coisas além do material. Se você conseguir aplicar as influências de Netuno ao longo da sua vida, e as pessoas que têm um Netuno forte no mapa, elas têm esse contato com o lado espiritual, com a vida espiritual ou com o lado não material, desde cedo na vida. Mas muitas pessoas, elas só se dão conta disso, dependendo do o quanto elas são fechadas para esses assuntos, elas só se dão conta disso numa idade já mais avançada, não é? E aí é que o Netuno vai trazer esse contato com o lado mais espiritual, que a pessoa vai se deixar absorver por esse mundo, né? Ela vai abrir espaço para isso dentro da vida dela, tá? Ela vai abrir espaço para o lado espiritual, abrir espaço para entender que dessa vida a gente não vai levar nada material, tá? E a evolução espiritual é a nossa meta maior, tá? Porque criar estruturas, aprender lições, ter um bom desenvolvimento social e de status na vida, né? Você criar alguma coisa para você é muito bom, mas isso tudo, a nossa meta principal é a evolução espiritual, para que a gente passe para o próximo plano, já tendo aprendido muita coisa, né? E o nosso contato com Plutão, eu já falei de Plutão em outras lives, né? O nosso contato com Plutão é o contato com as perdas, com a morte, né? Então, por que o Plutão é tão lento? Quer dizer, por que o Plutão é tão lento? Plutão é lento, né? Então, a influência dele na nossa vida é mais ligada aos planetas pessoais, tá? Os trânsitos dele vão ser mais ligados aos nossos planetas pessoais, e ele pode chegar até fazer aspecto com os outros planetas, mas com ele mesmo, um ciclo com ele mesmo, vai te levar à transcendência, não é? E isso já mais para o final da vida. Então, os trânsitos de Plutão, eles são mais importantes em relação aos nossos planetas pessoais, porque aí sim ele impacta, ele cria, não é? Ele também aos pontos, né? As casas cardinais, principalmente, casas 1, 4, 7 e 10, e também aos nodos lunares. Se o Plutão fizer um aspecto para o seu nódo lunar, isso é um indício de algum resgate kármico, ou de algum envolvimento kármico, ou de algum elo kármico que vai se manifestar na vida, não é? Então, o Plutão, ele tem a ver com a nossa transformação mais profunda e irreversível, que é a morte, né? Então, parece que, se a gente analisar, é como se fosse o caminho natural da evolução, né? O Júpiter, que é a nossa evolução social como pessoa, o Saturno,
que é a nossa estrutura, como a gente se posiciona no mundo, aquilo que a gente vai construir, a família que a gente vai construir, ou o conhecimento que a gente vai construir, o que a gente vai absorver dessa vida, o que a gente vai plantar e colher nessa vida, né? Porque ele é responsável pelas nossas, tudo aquilo que a gente planta, que a gente exerce, que a gente, não é pelo nosso trabalho, o Saturno rege o nosso trabalho, então aquilo que a gente vai desenvolver nessa vida, o que a gente vai criar nessa vida. O Urano tem a ver com a nossa evolução espiritual também, mas ele tem a ver com as crises de Urano nos empurram para a evolução, então ele está ali para chacoalhar a nossa vida, para fazer mudanças radicais que sozinhos nós não faríamos. E o Netuno e o Plutão já são mais ligados ao plano espiritual e à nossa transcendência como espírito, não é? A nossa capacidade de concluir esses ciclos e de ir crescendo a cada ciclo, né, de todos os planetas, e chegar ao fim da vida dizendo assim: eu aprendi, eu evoluí e eu, de preferência, não criei novos karmas. Isso é difícil, né? Mas é o que a gente tenta, não criar novos karmas para vir pagar na próxima encarnação. Isso é muito difícil, mas pelo menos assim, se eu conseguir resgatar tudo aquilo que eu vim fazer, se eu conseguir cumprir o planejado, cumprir o que eu prometi nessa vida, quando eu desencarnar, eu concluí esse ciclo com, digamos assim, com louvor. Então, seguir o nosso mapa, seguir o nosso planejamento, ter conhecimento do que a gente precisa desenvolver, saber enfrentar essas crises, compreender que elas fazem parte do nosso amadurecimento como ser humano e que nós estamos aqui para isso. A gente não está aqui para simplesmente ficar olhando para a janela ou ficar na praia, né, jogando futevôlei o tempo inteiro e só se divertindo. A vida é diversão também, faz parte, mas não é só isso. A gente está aqui, esse planeta é uma escola e a gente está aqui para aprender, para evoluir e para nos tornarmos seres melhores, não é? O conteúdo está sendo bem interessante, então se vocês depois lembrarem de alguma coisa que queiram perguntar, pode deixar nos comentários, eu faço questão de responder a todo mundo. Então um beijo para todos, fiquem com Deus.